Se liga, tá no ar. Conexão Jovem. Esse é o Conexão Jovem, lugar onde você tem voz e tem vez. Que bom que sempre você está com a gente, participando, fazendo acontecer aqui, tá? Você se comunica, conversa com a gente, bate um papo aqui com a galera do Conexão através das nossas redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, e tem o nosso Instagram, né, Chapolin? @PGConexão. Tá bombando esse Instagram, o negócio, olha, em um ano foi um crescimento assim, exato, é absurdo, sabe? A galera conversa com a gente lá, é legal isso, Chapolin, essa interação. A galera comenta nos programas, dá dicas, dá sugestões, fazem lá os comentários, né? Porque aqui, de fato, eles têm vez, né, Chapolin? Tem voz, tem vez. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, vamos fazer um filme do Conexão? Boa. Como é que é? Qual é o meu papel nesse filme? Sei, vamos montar aí um negócio aí, uma história, sei lá, vamos contar alguma coisa. Isso é interessante. Eu acho que dá pra virar um filme aí, o Conexão. Dá, tipo um filme assim de ficção, né, Chapolin? Um filme de ficção, olha, o nego, terror, tem muita coisa que dá pra gente colocar nesse filme. Hoje aqui no Conexão a gente vai falar sobre ficção. Essa ficção que a gente acompanha em filmes, em novelas, em minisséries, em séries, essas narrativas, o tal chamado storytelling também, que é um termo aí que tá todo mundo usando da produção audiovisual, né? Só que, Chapolin, tem gente que não curte esse lance de ficção, não. Falar, acho que é meio ruim vocês mexerem com isso. Tem muita gente que não entende também o que é storytelling, o que é um filme, quais são os conceitos. Até mesmo, Bia, hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começou lá fora, depois chega no Brasil. Sempre assim, né? Começa lá fora, depois chega aqui no país tupiniquim. Mas esse lance de usar o filme, storytelling, para contar até mesmo, sabe o quê? Coisas da Bíblia. Será que combina? Será que dá certo? Ficção e evangelho, será que rola? Será que combina de fato? A gente vai conversar sobre isso hoje, é claro. A gente tem convidados especiais, né, Chapolin? Demais. Então vem pra cá, porque o Conexão começa agora. Seguinte, seriados, novelas, filmes, minisséries, tudo isso aí representa mais ou menos, aproximadamente 1/4 das apresentações televisivas na América do Sul. É bastante coisa, gente, quase 25%. O que todos esses estilos de vídeo têm em comum? Eles contam histórias, eles narram histórias. E como que a gente gosta de história, né? É incrível. Eu creio que você aí de casa que está acompanhando Conexão gosta de uma boa história. Comigo não é diferente. Ao longo de toda a história da humanidade, sempre fomos fascinados por narrativas e, por que não, pela ficção. Mas há um dilema nisso tudo, né? A gente colocou aqui no comecinho. Ficção e evangelho. Será que essas duas coisas podem andar juntas? Combinam? Por que a gente é fascinado pela ficção? Diz aí. Você gosta de séries ou novelas? Gosto, muito. Gosto, bastante. Sim, gosto bastante. Eu assisto bastante série. A última série que eu assisti foi aquele 13 Razões Porquê, eu gostei. Sense8, né? Acho que foi uma comoção real, assim, quando acabou. American Horror Story. Eu passo a pergunta, não gosto. Não gosta de nada? Nunca vê nada? Não, raramente. E já teve alguma série ou alguma novela que te fez refletir na vida? Você parou pra pensar em alguma coisa por conta de uma novela, de uma série? Não me lembro, porque eu assisto, daqui a pouco eu já esqueço, acredita? Todo mundo passa, ou toda coisa passa por você e te deixa uma mensagem, né? Tudo que me acontece, eu quero tirar uma lição disso. Então, essa série mesmo, 13 Razões Porquê, ela mostra vários pontos de vista. Então, que cada pessoa tem uma forma de ver aquela mesma situação. Então, isso me fez repensar muito. Eu acho que não. Acho que não. Nenhuma série acho que assim, passou uma mensagem pra mim. Então, com certeza, tem várias séries que me marcaram, mudaram meu jeito de pensar. E por que você acha que a gente gosta tanto da ficção? De coisas assim que não existem, do irreal? A gente quer tanto viver, né? Mas pensar em aquilo que não existe, acho que é mais legal, né? Imaginar essas coisas, acho que é mais emocionante. Porque é diferente, que foge da realidade, a gente não está acostumado com aquilo, por isso a gente procura assistir isso. Eu acho que é a fuga da realidade mesmo, né? Essa sociedade que a gente vive do imediatismo, de tudo é pra ontem e tal. Você tirar seu momento relax ali e, sei lá, viajar para outro país sentado no seu sofá, atrai bastante o telespectador. Porque é uma forma da gente conseguir
pouco da vida real, né? E poder ser tudo que a gente quiser ser. Porque é libertador. A nossa realidade, muitas vezes, ela cria uma prisão sobre a nossa mente. E não só a série, como os filmes, principalmente quando essa realidade fantástica, ela incentiva a sua imaginação. Sabe aquele seriado viciante? Aquela novela que você precisa ver como termina? E as reviravoltas de uma certa minissérie? Nossa, quem que não gosta, hein? Não é à toa, então, que o gênero represente, em média, 24% das apresentações de televisão da América Latina. Nesse caso, a pergunta que fica é: por que a ficção chama tanto nossa atenção? Nosso amigo linguista Humberto Eco nos dá uma colinha. Ele explica que contos, mitos e metáforas facilitam nossa relação com o mundo. Ou seja, compartilhar histórias é algo que todos temos em comum. Afinal, quem não lembra de escutar altas aventuras no colo do vovô? Segundo o filósofo, essa coisa de usar nossa criatividade para perceber o mundo é exatamente o que nos fascina. Sabendo disso, desde o comecinho da Terra, histórias são usadas como ilustrações. Jesus Cristo mesmo foi um grande adepto desse tipo de narrativa. Por meio de parábolas, ele buscou a projeção do mundo imaginário no real. E os exemplos são vários. O filho pródigo, a dracma perdida, a história das 10 virgens, lembra? E se você der um saltão na linha do tempo da humanidade, vai ver que de lá pra cá, nossa relação com a ficção sempre teve umas mudanças. E com a chegada da televisão, mais ainda. Então, cada um precisa parar e pensar em como se relacionar com ela. Não sai daí, Conexão começa agora. É isso aí. E a ficção pega você também? Você gosta de filmes, séries, minisséries, enfim, essa narrativa de coisas não necessariamente reais, mas que mexe bastante com o nosso imaginativo. Você gosta? Escreve aqui pra gente. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, e dê a sua opinião. Porque, Chapolin, a gente falando de ficção, mas o negócio aqui é real, sabe? Aqui é real. O conhecimento é real, os convidados são reais, e a gente apresenta agora esses nossos convidados em carne e osso aqui, né, Chapolin? Bastante osso aqui hoje em dia, inclusive. É bem por aí. Rômulo, tudo bem? Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Chapolin? Tudo E bom. o Cleiton? Tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza, tudo certo. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite. São dois gênios da comunicação fictícia, Esses né, são. Chapolin? E olha, eu falei de fazer o filme do Conexão, né, no Eu e o início. Chapolin, a gente é meio hiperbólico, assim, Entendi. sabe? A gente é meio estranho. Poderíamos dizer estranho, né? Quando o convidado é de peso, mas a gente fala que é de peso. Quando é magrinho que nem a gente, hoje se juntar eu, o Cleiton e o Rômulo, Dá meio quilo. 50 quilos. Mas eu falei do nosso filme, né, do Conexão. Do Conexão. Eu estava pensando, inclusive, um cara que escreveu o melhor roteiro para esse programa é Rômulo, porque foi o primeiro editor, o primeiro produtor do programa. Do Conexão. Começou com ele, é ele já viu aquele... Não, e só para ter ideia, a história do Conexão, antes dele ter ido pro ar, demorou 1 ano para ser contada, escrita, antes dele virar um filme do programa. Conexão, Rômulo? Dá para fazer um filme, Olha viu? Você tem aí. vários personagens Rômulo, aí, aí se você fizer uma listinha, você tem uma jornada aí inteira para contar. É Tem bem quase interessante. uma década, né? Quase uma Uma década de programa. Exato. Rômulo é jornalista, nós estamos aqui, mas também mexe com bastante produção Sim. audiovisual. O Cleiton também, Cleiton Galego, é produtor de audiovisual também, designer gráfico. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa ficção, tal de ficção, e tem um nominho também que está em voga aí, que é o tal de storytelling, né? O que é isso, gente? Eu acho que para a gente dar um start, vamos definir aí esse tal de storytelling, uma história contada, o que é isso? Eu diria que é a arte da contação da história. É o que a sua avó fazia com você na beirada da cama ali antes de dormir. Isso é storytelling. O que você escuta, às vezes, na igreja, quando as pessoas estão contando um pouco da história de Jesus para crianças menores ou até maiores, que no nosso caso, isso é storytelling. Você vê que o storytelling é uma palavra que está em voga agora, né? Todo mundo fala, inclusive no meio empresarial e tudo mais. Por que isso? Porque é de transmitir uma ideia, transmitir uma história. Você quer ver um exemplo de storytelling no meio profissional? Steve Jobs, quando ele vendeu o primeiro iPhone, se vocês olharem a história, ele começou contando todos os problemas que você tinha num telefone comum. Ele criou o problema e o conflito. Aí as pessoas se identificaram com o conflito, aí ele lançou o iPhone com a ideia, a resolução e tudo mais, e foi o sucesso que
teve o iPhone primeiro, né? Agora, isso é usado então em filmes, em séries, é por isso que esse tal de storytelling impacta tanto a gente. Sim, até para vender uma ideia, como o Clayton mencionou, você pode usar o storytelling e emplaca uma coisa que ninguém tinha imaginado. Por quê? Porque você cria um certo vínculo com a coisa em si. Por isso que o Clayton mencionou que Steve Jobs fez todo esse caminho de mencionar os problemas, os porquês, o que estava acontecendo, que são detalhes nossos do dia a dia. E aí depois ele chega com o produto e fala, agora seus problemas acabaram. Mas por quê? Porque teve toda essa bagagem ali de trás que é comum a todo mundo. Por isso que o storytelling tem um papel fundamental na nossa vida, tanto para servir como entretenimento, quanto para servir até como uma ferramenta de negócio hoje em dia. É muito usado, porque a gente já faz isso no cotidiano, no dia a dia, normalmente. E até é engraçado, Bia, porque no início do programa eu comentei a respeito de fazer, né, usar ficção e falar pegar um conteúdo evangélico e transformar isso num filme, né? Isso está muito comum hoje no Brasil, mas não começou aqui, né? Isso há muito tempo, grandes produtoras começaram a ver que esse é um nicho legal para ser explorado. É interessante, a Bíblia tem histórias maravilhosas para ser contadas, mas começou fazendo filmes, né? Assim, cristãos com ficção. Pegavam uma história qualquer, e através dessa história, que o storytelling é isso, é uma ferramenta do cinema, né? Da produção cinematográfica. Para vocês, como que é isso, né? Unir ficção e evangelho, né? Como que funciona isso na prática? Se realmente funciona, se é legal, como que é? Olha, como já foi falado ali no vídeo anterior, o próprio Jesus falava em parábolas, que é uma maneira de storytelling, né? O storytelling ele é mais abrangente do que só o cinema, no caso. A gente pode usar ele em várias plataformas. É vida, é cotidiano. Exatamente, é storytelling. A maneira do telling pode ser tipo uma apresentação PowerPoint, pode ser um pastor fazendo uma palestra, tem N aplicações, né? E para a gente utilizar isso na maneira evangelística, é interessante porque a gente pode contar várias histórias, a gente pode criar contextos que talvez não existam, mas transmitindo um conceito, transmitindo uma ideia. Por exemplo, eu recebi um convite recentemente para ir trabalhar no Líbano. E eu já estou pensando em qual que vai ser o desafio de ir lá para lá com a minha mente ocidentalizada e trabalhar com o storytelling lá num país, por exemplo, outro contexto, um outro contexto, uma outra cultura. Por exemplo, essa camiseta que eu estou usando aqui, ela está escrito Shalom. Se eu for nesse contexto aqui, com essa camiseta no Líbano, pode ser que eu arrume uma confusão, porque lá Israel está em guerra com o Líbano e tudo mais, e isso pode gerar um problema. Então, tem que pensar em detalhes que normalmente aqui eu não pensaria, né? Então, tem um desafio bem grande. Você tem que mergulhar no contexto, na cultura. Então, para você realmente impactar positivamente uma sociedade ou um nicho, você, de fato, tem que saber explorar porque o storytelling, ele faz o seguinte, ele pega aquilo que é universal e tenta trazer para o pessoal. Ele tenta trazer histórias que são comuns a todos e tentar fazer uma aplicação para você. Esse personagem é a cara do Chapolin, esse personagem é a cara da Bianca, esse personagem é a cara do Clayton. Só que, além disso, você tem que evitar ruídos. Por exemplo, o Clayton está mencionando uma preocupação que, realmente, se ele não tentar focar no público, por mais que histórias sejam universais, ele tem que focar em como essa mensagem vai ser interpretada por essas pessoas. Porque se essa mensagem não criar vínculo com o público a quem ele dirige a mensagem, o storytelling não vai funcionar, entendeu? Por mais que mensagens sejam universais. Mas, por outro lado, o Thiago mencionou um detalhe que é como que a gente usa isso no dia a dia. Às vezes, quando eu estou escrevendo um roteiro, ou produzindo um vídeo, ou preparando alguma peça, que eu não sei exatamente como que eu vou falar para pessoas que, sei lá, que não são cristãos, que não gostam do tipo de mensagem, o que eu faço para atingir essas pessoas? Eu procuro mensagens que Jesus passou para as pessoas, por exemplo, o amor. Por exemplo, tem uma pessoa eu esqueci o nome dessa pessoa, mas que mencionou uma frase que faz bastante sentido, que a única coisa em que John Lennon e Jesus concordaram foi o amor. E o que isso faz? Isso faz com que você associe, que você una. Por exemplo, ninguém nunca imaginou em ver John Lennon e Jesus juntos. Mas nesse ponto específico, eles foram unidos. Óbvio que Jesus absorve muito mais nuances da vida do que só aquilo que John Lennon mencionou sobre o amor. Mas
quando você pega alguma coisa que é universal, você consegue associar com muitas pessoas. O Cleiton mencionou do Líbano. Eu fui para o Japão, acho que no começo desse ano, produzir uma série de curtas-metragens para serem usados no evangelismo lá no Japão. Acho que eles vão ser usados durante os próximos 2 anos. E qual que era o meu medo? Eu não sei falar japonês, não tenho a mínima ideia de como falar japonês. As pessoas lá mal falavam inglês. E eu falava, gente, como que eu vou trabalhar aqui com uma equipe grande, com uma série de vídeos, de histórias que precisam ser contadas para impactar pessoas, só que você não conhece essas pessoas, você não conhece sequer o idioma. Tem que saber o contexto. Tudo. Só que qual que foi o ponto interessante? Quando eu vi os roteiros, que na verdade eram só storyboards, eram só telinhas desenhadas no papel. Eu olhava assim, entendi isso aqui, eu entendi isso aqui, eu entendi isso aqui. E estava tudo em japonês. Pronto. Mas a história fez todo sentido. E eu falei, a narrativa fez sentido. A narrativa fez sentido. Por quê? Por mais que eu fosse do Ocidente, eu consegui entender a história lá do Oriente e fazia todo sentido. Depois de pronto, o material ficou fantástico, mas por conta disso, porque é universal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse nosso até preconceito em relação a algumas coisas que a gente fala, não, mas esse material aqui tá parecendo meio secular dentro da igreja e tal. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, você vai conferir uma conversa que eu tive com a professora Lisbeth. Ela é doutora em ciência da comunicação e ela falou sobre ficção televisiva. Dá uma olhada. Bom, para a gente tratar sobre esse tema aqui, eu acho que nesse momentinho de conversa, seria muito legal a gente... Você falou que falar sobre ficção televisiva. O que seria essa ficção televisiva, Liz? Legal. A gente chama de ficção toda obra que não é real, toda obra inventada. E ainda a ficção televisiva seriam as obras inventadas por algum autor e escritas por um grupo de roteiristas, escritores, para televisão. Também, atualmente, muita da ficção televisiva não passa na televisão, mas academicamente ainda se chama de ficção televisiva, como, por exemplo, as webséries ou as séries que passam em plataformas de vídeos on demand, como, bom, há várias companhias que têm esse sistema de assistir streaming, e muitas vezes as pessoas assistem no celular, no computador, mas aquilo que estão assistindo, academicamente chamamos de ficção televisiva. Bom, nesse começo a gente está falando de ficção televisiva porque essa palavrinha ficção parece que chama muito a nossa atenção, principalmente da galera, né? Principalmente da juventude, né? Livros, filmes, webséries, telenovelas, tudo que não necessariamente acontece na vida, não acontece na realidade, mas é como se fosse um espelho da realidade, aqueles finais felizes, aquela coisa que impacta a gente. Por que a gente tem tanta paixão pela ficção? Que bom que você está perguntando isso. É um tema que me apaixona também e por isso eu estou estudando. Quando se pensa assim, o que é ficção e o que não é ficção? Eu tenho a postura, e isto é debatido, mas a minha postura é de que, apesar da gente estar narrando fatos reais, essa nossa narração, nossa versão, é também uma história inventada. Eu considero que ficção não é simplesmente as histórias muito fantasiosas ou que não falam de fatos reais, mas inclusive quando a gente narra um episódio, a gente o narra desde o nosso ponto de vista, com o nosso vocabulário. Essa experiência passa pela nossa subjetividade para depois ser reproduzida. Sim. E nessa nova versão da realidade, ela é um reflexo da realidade e ela também é uma nova versão. Então eu considero que ficção não são apenas essas histórias assim de romances ou etc. Até mesmo quando a gente pensa em documentários ou quando a gente pensa em notícias, no relato de uma notícia, é interessante que as pessoas percebam que sempre são versões editadas, versões endereçadas. Então, bom, eu diria que o nosso fascínio pela ficção é porque é a forma como a gente conhece o mundo, as narrativas, as histórias, o contar histórias, contar nossas experiências. Nós conhecemos o mundo pelas histórias. Nossos pais nos educam desde criancinhas. A gente aprende a falar ouvindo o que eles estão falando. A gente aprende, isto é um banco, isto é uma árvore, estamos num campo aberto, este é um edifício, um prédio. Uma das primeiras tarefas de Adão foi dar nome aos animais, ou seja, dotá-los de significados por meio das palavras. Os animais passaram a existir para Adão quando ele os nomeou e entendeu e atribuiu o significado àquilo. Este é um animal
de 4 patas, este é um animal que voa, este é um animal... E foi dando nomes àquilo que ele via, que ele entendia. Assim a gente entende que a realidade passa a existir para nós, a gente passa a compreendê-la. Bom, a gente percebe também que a nossa relação com as histórias, as narrativas, elas estão presentes desde o início da nossa existência, desde o início da nossa existência como seres humanos. Quando Deus se comunicou antes dos autores bíblicos, da Bíblia existir, do Pentateuco existir, Deus se comunicou dando impressões no coração, na mente das pessoas, e isso era transmitido de geração em geração pela cultura oral, ou seja, através de histórias, de contos, de narrativas, desse ato de contar histórias. Depois, a Bíblia, ela nos relata histórias que refletem o caráter e o amor de Deus. E nessas mesmas histórias, há gêneros literários muito característicos daquilo que comumente a gente entende como ficção, que são as parábolas, por exemplo. Sim. Então, vejam que a ficção literária foi usada até mesmo por autores bíblicos para tocar o coração das pessoas. Muito legal. Daqui a pouquinho a doutora Lisbeth volta para falar mais para a gente a respeito aí de cinema, de linguagem, storytelling. Muito legal, hein? E Bia, tem presente agora. É a hora aqui do Oba-Oba, né, Chapolin? Lá vem eu, povo. Lá em Maringá tinha uma loja chamada Oba-Oba, de R$1,99. Em Maringá? Vários, assim, era tranquila essa loja para você dar presente para os outros. Maringá é o coração do mundo. Quero aproveitar e mandar um abraço para a galera de Maringá. É uma cidade fantástica. Se a Novo Tempo fosse ali em Maringá, ia ser muito legal. Gosto demais de Maringá. Gosto mesmo. E um abraço especial para quem? Quem, Bia? Quem? Dona Maria, Dona que está assistindo a gente, não perde um programa. Perde um. Olha só, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas antes tem presente para você. Entre em contato com a gente, o endereço do nosso blog está aí, você vai entrar lá, clica no link com a foto da revista, tá eu e a Bianca segurando ali a revista, você vai fazer o seu cadastro e receber na sua casa. Se você não tem internet, você pode ligar para a gente, operadora 12 2127, quer dizer, DDD 12 2127 3121. 2 minutinhos e a gente já volta. De volta com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, está participando com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Está mandando também a sua mensagem, o seu comentário, a sua crítica, enfim. Ou quem sabe até aquela bajulação, né, para os apresentadores, para o programa. A gente gosta também. Você pode participar com a gente através do nosso Insta, tá? @PGConexão. Nós temos amigos aqui na Casa do Conexão hoje, o Rômulo, o Cleiton. A gente está falando sobre ficção, sobre filmes, telenovelas, sobre minisséries, sobre séries. A galera pira nas séries, né? E aí, uma coisa muito utilizada nesses materiais, nessas produções, é a tal ficção. Agora, gente, ficção, já ouvi falar. Não, mas ficção é mentira. Sua vida é uma mentira. E aí, como é que fica isso? Não, eu só gosto de coisas reais, transparentes e tal. E aí, gente, como é que faz? Não, é importante gostar das coisas reais, mas quando a gente conta a história, não tem como a gente não contar uma história sem incluir elementos que são seus, que são do Cleiton, que são da Bianca, que são do Chapolin. A história não deixa de ser real. Ela vai ser real pelo seu ponto de vista, mas ela não deixa de ser real. E qualquer tipo de história que a gente conte, principalmente em filmes, séries ou o que for, ela precisa de elementos humanos. E quando a gente menciona a Bíblia, por exemplo, tem pessoas que só gostam de ser extremamente literais. Eu só vou escutar aquilo que está na Bíblia, Mesmo as histórias que estão na Bíblia, elas pressupõem situações humanas, situações do dia a dia. Também passou por um filtro do autor. Do autor. Então, é a verdade do ponto de vista dele. Por que a gente tem os 4 evangelhos sinóticos? Eles têm o mesmo ponto de vista, eles falam de Jesus, mas cada um contou de uma história diferente. Aqui, isso é storytelling? É storytelling. É verdade? É verdade, mas cada um contou da sua forma. E até os filmes que são reais, assim, de histórias que aconteceram, eles colocam baseado em fatos reais. Por quê? Porque existem elementos que não foram contados que precisam ser adicionados para que a história seja entendida. Sim, exatamente. Então, existe, mesmo nos filmes que estão contando uma história real, existe ficção. E nas narrativas, existem processos criativos de escrita, de roteiro,
que são necessários, são essenciais para que uma história seja construída. Eu assisti o trailer de um filme recentemente, acho que vai sair no final desse ano, no final do ano que vem, eu não me lembro da data, mas é um filme sobre Sansão. A produção não é muito boa, não, mas o filme conta a história de Sansão. E assim, tem elementos que, para o filme funcionar, eles precisam estar lá. Por exemplo, o relacionamento dele com Dalila. A gente imagina o Sansão como um cara bobo, cabeludo, que olhou aquela moça filisteia boba lá e gostou dela. Mas não, teve um porquê dele ter um vínculo com ela e ter ficado junto com ela. Por mais desastrosa que tenha sido a relação. Mas teve isso. E a Bíblia não menciona por que ele gostou dela de uma maneira já tão... mais rápida, Exato. Mas Sim. você precisa colocar isso na história. E nos moldes de Hollywood, digamos assim, né, ou até do audiovisual, quando você começa a contar uma história, você começa primeiro apresentando ambiente, personagem e logo em seguida apresenta um conflito que ele tem que passar. E isso faz a audiência prender atenção e ver aonde vai levar tudo aquilo, aonde aquilo vai terminar e culminar com a resolução e o final e o fechamento do filme. O negócio é sempre andar de acordo com a realidade, né? O sentimento da realidade, sempre pensar no outro que está assistindo e pensar também no contexto. Né, mas a despeito disso, Hollywood, Bollywood, Disney, qualquer estúdio que você imaginar, eles sempre seguem uma fórmula de sucesso que prende a gente na televisão. Não tem como. O que o Clayton falou sobre a estrutura dos 3 atos, de introduzir o personagem, introduzir o ambiente, introduzir o conflito, um ápice que é o começo daquela resolução do conflito, depois ele começa a descer, mas ainda tem uma reviravolta. Essa estrutura prende a gente. E isso você pode aplicar no seu dia a dia, na forma de conversar com uma pessoa, na hora de vender uma ideia, na hora de escrever um texto, de fazer um filme ou um vídeo curto. Se você segue uma estrutura específica, você consegue prender as pessoas. Isso é fantástico, como essa ciência, querendo ou não, acaba sendo exata. Ou seja, é uma técnica, né? É uma técnica. E até você falou nessa questão, muita gente, né, Bia, acha que alguém deve ter falado isso para você, né? Nossa, mas você vai contar uma mentira? Se não é verdade, isso é uma mentira, isso é um absurdo. Trabalhar com ficção. Mas daí eu vim aqui no dicionário e eu procurei o que é mentira. A definição do que é mentira. Mentira é o ato de mentir, né? A primeira definição. Boa. Fraude é uma outra definição. A afirmação que se opõe à verdade, informação enganosa ou controvertida. E um enredo de um filme nem sempre é algo que quer te ludibriar, não é? Nem sempre é algo que se opõe à verdade. É apenas um fato, é apenas uma história que vai ser utilizada para a pessoa entender uma mensagem. Essa é a base de uma história fictícia, certo? Quando eu vou na Bíblia, eu encontro isso. Eu encontro Jesus contando, eu não vou dizer uma história fictícia, mas ele conta uma parábola para que as pessoas... É uma história que não era real. Aconteceu. Mas ele utiliza de elementos do contexto das pessoas com quem ele entrava em contato, uma história fictícia para que as pessoas entendessem a mensagem que era o ponto principal. Isso que você falou é interessante, porque a gente tem até medo de falar, né, Chapolin, às vezes... Eu fiquei até com medo de colocar não vou falar que foi uma ficção. Não é uma ficção, né? Por quê? Porque geralmente a gente acha que ficção é uma mentira. Pois é, e exatamente por isso que eu quis trazer a definição do dicionário, porque mentir é quando você quer enganar alguém, quer ludibriar alguém. Mas uma ficção, uma história, um enredo, não necessariamente você quer ludibriar alguém, você quer que ele entenda uma mensagem. Mas para entender essa mensagem, ela precisa de um contexto. Né? Exatamente. O que Jesus fez, na verdade, ele facilitou um conceito a ser transmitido, um entendimento. Porque se ele falasse, tipo, diretamente, assim, não faça isso, isso e isso, a pessoa pode até entender, pode até receber. Mas se ela não se inseria, olha a questão. Geralmente, quando as pessoas assistem um filme, elas gostam porque elas se identificam com o filme, ou com o personagem, ou com uma situação. Jesus, quando fez uma parábola, ele fez isso com as pessoas. Porque quando ele fez lá dos trabalhadores no campo, as pessoas trabalhavam no campo, era dentro do contexto delas. Elas se imaginaram trabalhando lá e trabalhando, e o último trabalhador que trabalhou menos recebeu a mesma coisa que todos. Todo mundo entendeu a mensagem do começo ao fim. Ele facilitou, ele transmitiu um conceito com a história. E isso provoca sentimentos, às vezes de angústia, às vezes de raiva, às vezes de compaixão. E essa nuance de sentimentos
você encontra em várias peças. E quando Jesus contava algumas histórias, as pessoas falavam, poxa, mas Jesus, mas era assim mesmo? Mas é aquele lá? E quem que... Por quê? Porque isso gera um tipo de engajamento. Você quer fazer alguma coisa diferente, você quer perguntar alguma coisa diferente, ou você quer ser uma pessoa diferente. Isso acontece quando a gente assiste filmes que são marcantes, que são extremamente positivos e que acabam mudando a nossa vida de uma certa forma. É até como se fosse assim, né, Bill? O cara, Jesus, né? Imagina Jesus tentando explicar pro cara assim, ó, todo mundo que me segue vai pro céu, independente se você conhece há 10 anos ou você acabou de conhecer, eu vim agora, mas todo mundo vai pro céu. Mas, Senhor, como que é isso? Assim, todo mundo vai, mesmo que acabou de conhecer, todo mundo vai. Imagina a situação. Você trabalha durante a parábola dos trabalhadores, né? Você trabalha durante 10 anos, no final dos 10 anos você vai receber R$50, ok? Ok, senhor. Esse aqui começou faz uma semana, ele vai receber no final da semana R$50. Tá entendendo? Tá, entendi. Então, assim é a salvação. Pronto. Todo mundo vai pro céu, entendeu? Eu acho que é mais ou menos vamos falar isso. de amor? Vamos falar de amor. Você não tá entendendo? Não. Então, deixa eu contar uma história. Um filho pediu a parte da herança e começa a contar a história do filho pródigo, né? E eles juntavam elementos culturais. E é chocante, exatamente. Né? Por isso que o storytelling ele é interessante, ele é marcante, porque ele usa, faz do dia a dia. O Cleiton tá passando por um pouquinho disso. Por exemplo, quando ele pensa lá no livro, ele pensa exatamente nessas coisas. Jesus conseguiu fazer isso lá atrás, usando elementos do presente daquelas pessoas. A gente também tem que usar isso no nosso dia a dia. Em Jacareí, você vai usar o elemento de Jacareí para contar a história. Lá no livro, você vai usar os elementos do livro. Então, a gente tem que se adequar, né? Tem que usar os elementos culturais e sociais da época que está acontecendo. Aí a galera de casa está falando assim, nossa, vocês estão falando de ficção, storytelling, filmes e séries e tal, mas eu não estou entendendo aonde vocês querem chegar. Existe um tabu muito grande da gente falar sobre ficção no contexto de comunidade cristã, em especial a nossa, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente acha que a gente está misturando muito as coisas, secularizando demais as coisas, e sim, a gente precisa sempre estar com uma antena levantada aí, sempre ler a Bíblia, se aprofundar no relacionamento com Deus para diferenciar muito bem as coisas. Mas a grande questão é que essa é uma grande ferramenta para levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas que nem sequer sabem quem é Jesus ou nem sequer nunca abriram uma Bíblia. Então, esse é um assunto que realmente pode impactar muito mais a gente e as outras pessoas do que a gente imagina. Mais um trechinho da nossa conversa com a professora Lisbeth, ela fala um pouco sobre ficção no meio cristão. Dá uma olhada. Liz, por que o Conexão está falando sobre ficção e você, uma professora que estuda ficção televisiva, né? Hoje a televisão ela está presente sim no nosso dia a dia, a televisão influencia, muitas das coisas que a gente assiste nos influenciam sim, eu acho que isso não tem discussão mais, mas de fato a televisão ela não tem o poder de hipnotizar a gente, de colocar uma coisa assim na nossa cabeça que vai influenciar total o nosso comportamento e tirar nossa razão, nosso discernimento, nosso poder de escolha. Porém, a gente escolheu falar sobre ficção porque ainda existe um tabu muito grande de enfim, né, falar sobre esse tema dentro das nossas comunidades cristãs. Como a comunidade adventista, por exemplo, que é a comunidade que você cita no seu artigo, né, o Adventismo e o Adventista e a cultura pop, como a Igreja Adventista se comportava em relação a esse assunto antes e como a Igreja está vendo a ficção hoje? É uma história curiosa essa aí, porque em termos de ficção audiovisual, de produção audiovisual, um dos primeiros programas televisivos, o primeiro foi o Fé Pra Hoje e o segundo foi uma série ficcional, um programa ficcional que ocorria num hospital que transmitia lições para a vida, lições de ensinamentos cristãos. Então eu diria que, foi super pioneiro em se apropriar dessa linguagem que já é tão comum. É interessante perceber. Ficção audiovisual é nada mais um outro formato, ou um outro formato da ficção que já acontece na Bíblia, na literatura com a qual a gente está muito familiarizada, e que já acontece na oralidade, que ocorre no nosso dia a dia. Então a ficção, primeiro, você não está vacinado contra ela, você nasce e já está interagindo com ela. Por isso eu acho muito curiosa essa mistificação entre, não pode ficção, mas não, então
não pode falar com as pessoas, você não pode contar. Faz parte da nossa comunicação, Exatamente. Né? E as crianças assistem desenhos, tudo isso é produção ficcional, sem dúvida. Bom, então a Igreja Adventista teve essa primeira experiência. Vamos pensar em ficção endereçada, direcionada para um público jovem adulto. Depois, muitos anos sem nenhum tipo de produção. A Igreja Adventista no Brasil. E a partir do ano 2010, começou a surgir muita produção e cada ano aumentando. Então, eu diria que há uma segurança na apropriação dessa linguagem. E isto é compreensível e é comum que quando surge uma nova linguagem ou um novo formato de produção de conteúdo, haja a princípio um distanciamento até que membros, leigos e entusiastas façam experiências com esse formato e a instituição vê quando estiver bem consolidado, avaliarem os resultados, ela institucionalmente produz. E eu vejo uma transformação nesses últimos anos, a começar pela abertura, um dos reflexos e dos resultados é a abertura do curso de rádio e televisão, que forma profissionais para produzirem conteúdo não ficcional e ficcional também. Sim. Então, nós teremos muito em breve jovens e jovens a cada ano sendo formados para poder produzir conteúdo cultural, conteúdo que transforma a sociedade através de linguagens que a sociedade está acostumada a ver e a receber, e interagir com e se interessa por. Professora Lisbeth, doutora em Ciências da Comunicação, fera, né? Bati um papo super legal com ela. Ela é equatoriana, tem esse sotaquezinho diferente aí. Obrigada, professora Lisbeth. Ainda tem um terceiro trechinho dessa conversa que eu tive com ela para falar sobre ficção televisiva. A gente vai para o intervalo e volta com o terceiro bloco falando sobre a prática, como produzir mesmo ficção para você que se interessa em produzir materiais audiovisuais e como isso funciona na prática. Então não sai daí. De volta aqui no seu programa Conexão, hoje estamos falando a respeito de storytelling. Você já ouviu falar sobre isso? Então continue com a gente aqui no terceiro bloco, a gente vai abordar um pouquinho mais desse assunto. E agora a gente volta com a doutora Lisbeth falando a respeito da demonização da ficção. Será que ficção e religião, será que combinam isso? Por que a gente tem tanto receio a respeito da ficção? Roda o VT. Se agora a gente quiser produzir ficção, nós precisamos desenvolver um conhecimento técnico de cinematografia, de roteiro e também um repertório cultural que gerações e gerações que foram educadas a não ter contato com esse tipo de cultura popular não têm conhecimento técnico nem repertório, né? Cursos de rádio e televisão, por exemplo, eram cursos que você não podia cursar, que não era uma coisa boa de se fazer. E ainda a questão do repertório. É um repertório que tem que ser mobilizado para falar com o nosso público, que é um público que tem sim contato. Apesar de serem jovens cristãos e receberem uma recomendação de abstinência, a grande maioria assiste e conhece tudo. Então, para dialogar com eles, como podemos fazer? Para nos conectarmos, para falar coisas que eles entendam, que estejam dentro do universo deles. Eu creio que passa o seu tempo sem o preparo devido de gerações que hoje poderiam estar produzindo conteúdo. Mas é possível correr atrás do tempo, sem dúvida, é possível começar já e, de fato, a Igreja Adventista, então, tem começado a fazer experiências, outras comunidades cristãs também, a produzirem conteúdo cristão, e isso é muito bom. A gente vai desenvolvendo uma expertise e depois de alguns anos eu acredito que haja, então, uma espécie de indústria, um repertório filmográfico, de conteúdo audiovisual, ficcional, para os jovens da igreja consumirem e para jovens também de fora, não adventistas, consumirem e entrar em contato finalmente com a mensagem de amor, de esperança que a Bíblia nos traz. A galera pode estar pensando assim, que legal, ficção, então eu posso ler tudo, eu posso assistir tudo, porque tudo é para me impactar, tipo, trazer a realidade para minha maneira criativa, né, para me fazer entender as coisas que eu não entendo se fosse na realidade mesmo e tal, né? Como é que fica esse critério aí? A gente precisa ficar atento a isso, né? Sim, sem dúvida. Se é verdade que nós podemos
ser tocados, a ficção pode nos levar a refletir sobre temas importantes, relevantes, até mesmo ficção não produzida por organizações cristãs, pode nos levar a refletir coisas positivas. Isso é verdade, isso existe. Afinal de contas, nós temos nosso raciocínio crítico, nossa mente, o livre-arbítrio que Deus nos deu para discernir entre o bom e o mal. Nós não somos robôs, nem de Deus, nem do diabo. Nós temos a capacidade de discernir, de decidir, de interpretar, de concordar, de discordar, e isso é muito importante de desenvolver. Então, por ali vai a minha resposta. Acho que é muito acima da abstinência ou do consumo desenfreado, tem que haver a criticidade. O jovem tem que desenvolver a inteligência, tem que ser super consciente do que está consumindo e se isso está afetando positivo ou negativamente para a sua experiência cristã, para a sua jornada. Tem que se trabalhar com maturidade e com responsabilidade, porque muitas vezes nós queremos transmitir a responsabilidade. Que o pastor decida, que os pais decidam, que meus professores me digam, pode ou não pode. Essa não é a questão é o que o Espírito Santo está falando para o seu coração, como isso vai estar impactando a sua jornada cristã nesta fase da sua vida. Nós temos que ser, como Deus quer, responsáveis pelo nosso destino e tomara que a gente decida para poder um dia nos encontrarmos com Cristo. Então temos que ser muito conscientes sobre o que nós consumimos, sobre aquilo que nós assistimos. Há muita produção ruim mesmo, há muita produção que pode não ser positiva para a nossa experiência. Então é importante ficar atentos, é importante decidir com critério, com sabedoria. É isso aí, galera, critério, viu? Mas como eu sei, Bianca, se eu posso, se eu não posso? Na verdade, eu acho que o grande segredo é fala com Cristo, se relaciona com Ele. Busca na fonte. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais você vai entender o que de fato é bom e ruim para você, né? Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além dessa discussão de posso isso, posso aquilo, né? Começar a entender que o relacionamento com Cristo é o que permeia todas as nossas decisões, né? A gente está falando de ficção aqui, por exemplo. Gente, é lógico que existe. Você até falou do filme do Sansão, falou, não é uma produção, muito boa e tal. Tem produção ruim, tem muita coisa ruim nesse mundo, né, gente? Muita ideia estranha e tal, e que impacta, assim, negativamente as pessoas. Mas esse lance do critério é de fato, muito importante. É porque é natural. Quando eu, por exemplo, sempre que eu tô... pode parecer bobeira, pode ser infantil, ingenuidade, mas eu sempre tento me colocar no lugar de Cristo aqui na Terra, porque se ele viveu aqui nessa Terra... Se você é cristão, e eu sou você cristão, é um pequeno Cristo. Então, se ele viu coisas que eu estou vendo hoje, ele teve uma reação. Eu sempre tento pensar que reação Jesus teria aqui. Várias vezes eu já saí da frente da TV porque eu falei, não tá legal. Uhum. E eu, várias outras situações também. Mas no caso de filmes e produções que a gente consome, acontece isso, que você vira o olho e fala, não gosto disso, não é legal. Porque vai do teu relacionamento, vai do teu repertório com Deus, daquilo que você compartilha com Ele. E o caso de você conhecer também, por exemplo, se você vai assistir uma produção de um filme evangélico, digamos assim, né? O filme tá lá, superprodução, blockbuster e tal, mas se você conhece direto da fonte e vê que aquilo não é bem assim e tal, você sabe distinguir assim, poxa, isso não é legal. Agora, quem não tem uma base, talvez acredite que aquilo seja uma verdade absoluta, talvez a pessoa interprete aquilo como verdade. Tudo que é desconhecido gera medo, né? E com a ficção não foi diferente na Igreja Adventista, que é o nosso contexto aqui, né? Mas é o nosso contexto, é o próximo, é o nosso conhecido. Vocês acham que a gente perdeu muito tempo por conta desse medo, né? E a Lisbeth falou da técnica, né? Quanto mais vai ser um processo de aprender a técnica para a gente realmente dominar essa ferramenta e começar a produzir. A gente perdeu muito tempo por causa do medo? Primeiramente, a gente teve o preconceito, né? De contar uma história que não é verdade. Depois tem a parte da técnica, que não é uma coisa simples assim, é uma coisa complicada. Tem N processos, né? Por exemplo, eu posso escrever uma história e chegar um diretor de fotografia e mudar essa história. No mesmo filme, o montador mudar totalmente e o sonoplasta fazer toda a parte do Foley totalmente diferente, um tom musical diferente que vai mudar todo o tom do filme. Então, é difícil? Mas precisa ser dado o primeiro passo, né?
precisa começar, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, a gente tem pensado em, tipo, nossa, vamos começar uma produção audiovisual da igreja, vamos fazer um filme, vamos... Eu sinto que os jovens estão começando a querer fazer esse tipo de coisa, e isso é legal. E eu diria que nem só a nossa igreja ficou um pouco para trás, esquecida ou deixou de lado. Várias outras igrejas, sei lá, independente de que religião você seja, se você parar para pensar, num geral a gente não vê produções assim. Para mim, o ponto da virada em termos de produções audiovisuais com conteúdo cristão surgiram para mim ou foram mais impactantes a partir daquele filme Desafiando os Gigantes, não sei se vocês conhecem, dos irmãos Kendrick, o que eles fizeram? Eles usaram a mesma técnica que o Cleiton mencionou, que é universal, que está aí, você pode estudar em qualquer escola de cinema, mas eles aplicaram a vivência deles, o que tinha dentro do coração deles, o que eles viviam ou cresceram escutando, ouvindo na igreja, e resolveram contar isso em histórias. E no caso dos Desafiando os Gigantes, é tão engraçado que eles usaram um tipo de filme super batido nos Estados Unidos, que é fazer filmes sobre futebol americano e história de superação, só que eles colocaram algo que é tão particular e que é tão deles, sendo que, na verdade, revolucionou o mundo, porque muita gente tem essa mesma vivência. A gente, como cristãos, a gente se identifica. Então, a técnica ela é importante, mas você precisa ter um pouco de ousadia também. Você precisa de colocar a cara a tapa, de estudar, de se preparar, mas você precisa colocar aquilo que está dentro de você para fora também, de uma certa forma, e usar essas técnicas de contar essas histórias. Deu super certo. Exato. Eu até queria citar uma coisa, que a gente vive num mundo que está cada vez mais secularizado, né? Falar de Deus, muitas vezes, é uma barreira. As pessoas não querem saber de Deus, estão cada vez mais autossuficientes. Então, como que você vai falar desse Deus, né? Eu lembro um programa, Bia, que você citou algo, eu não lembro direito, eu vou citar aqui, você vai se lembrar. Mas era algo mais ou menos assim no sentido refrescando sua memória. De algum amigo seu que você foi falar de Deus ou da volta de Jesus ou Apocalipse, era alguma coisa assim que muitas vezes é difícil de entender para muitas pessoas, mas para a gente é algo tão simples, porque faz parte do nosso background. Desde criança eu cresci acreditando nisso, eu fui ensinado dessa maneira. Mas você conversar com alguém que nunca, você citou até, depois você pode citar para a gente, você citou aqui em off, a questão do Japão, que é um país que não crê em Deus, crê em outros deuses e tal, né? Mas se não for dessa forma, se não for uma ferramenta como storytelling, seja ele no cinema, né? Não o ambiente do cinema, mas a cinematografia, né? Se não for a internet, as séries, se não for essas ferramentas, você nunca vai conseguir explicar para a pessoa, talvez, quem seja Deus, ou as nossas doutrinas, ou o que é a nossa mensagem que a gente Bíblia no geral. Exato. Então, de que maneira, né, Bia? E eu acho que você podia citar isso para a gente, como que a gente, essa história, isso contextualiza e desperta a gente para pensar e pelo menos abrir a nossa mente para formas diferentes de approach. Paulo fala muito disso, né? Adequar o evangelho para o grego, para o romano e para as pessoas diferentes, né? Para o gentio, para o judeu e tal. É uma coisa que faz muito sentido. Para mim, às vezes, assim, para o outro, fala, nossa, mas que uma loucura. Né? E você até citou isso, que para o cara isso é doideira. Que às vezes eu pensava assim, né? Nossa, como que o fulano não acredita na volta de Jesus? Nossa, que coisa absurda, né? Meu Deus, como... Mas aí eu parei para pensar, eu falei, nossa, mas né, Jesus vai vir aqui à Terra e depois a gente vai viver com ele. Gente, que história muito louca é essa? É lógico que ele não faz sentido para ele, né? Mas aí você precisa de narrativas para poder... para que essa história faça sentido. A alegoria que você usa no dia a dia serve para você exemplificar isso. Sim. Você mencionou uma preocupação e a história da Bianca, mas na literatura a gente já viu séculos passados alguém fazendo isso. Vocês já ouviram falar de uma história de 3 crianças que entram dentro de um guarda-roupa, que vão para um outro mundo, lá encontram um leão e esse leão cuida de todo mundo, ele dá a vida para aquelas crianças, as Crônicas de Nárnia. É uma história super conhecida, mas C.S. Lewis fez isso porque ele era cristão, ele queria contar isso para as pessoas de uma outra forma, de repente para pessoas que não eram cristãs não entendiam isso, mas de uma forma que as pessoas entendiam o sacrifício de um Deus pela humanidade e que mudou a vida de todas aquelas pessoas. É a mesma analogia que Jesus fez lá com as parábolas, que você fez quando estava conversando com seu amigo e que a gente pode fazer com muitas vezes o filme ou série, ou sei lá o que é que seja, não vai explicar para a pessoa o que é, mas vai apontar exatamente. Você mostra para ela, pô, legal, que nem a história aquela do Rexall Ridge, né, que é a respeito
esqueci o nome Desmond dele, Doss. Desmond Doss. As pessoas veem, tá, elas não vão entender o que é igreja adventista, o que é ser adventista, não. Mas, poxa, que legal. Tem um cara que pedala comigo, o Edu, mandar um abraço pro Edu. Um dia a gente saiu para pedalar, só nós dois. A gente é o pior do time, a gente saiu mais tarde para pedalar. E ele chegou para mim e falou assim, cara, legal, é aquele cara, eu assisti o filme do cara lá da sua igreja lá, né, poxa, ele deve ser um herói para vocês, né? Eu falei, cara, ele, assim, é um cara que a gente espelha muito, tem muita gente, até a própria adventista, que nem conhece a história dele, conheceu através do filme, mas foi uma ferramenta para ele conhecer um pouquinho mais das coisas, pelo menos do que eu acredito, né? Exato. Não, todas essas ferramentas são só meios de aproximar a pessoa da Bíblia ou de alguém que conhece a Bíblia para te explicar um pouco mais. E eu até interpreto essa história do Desmond Doss como pedras falando. Exato, né? Na Bíblia diz que as pedras, se a gente não pregasse o Evangelho, as pedras pregariam. É um exemplo claro. Né? Deus está usando até Hollywood para pregar uma mensagem que mostra uma igreja, e mostra um conceito, mostra todo um contexto para que isso aconteça. Entenda, de novo, a gente vai falar sobre critérios, né? O grande objetivo do Conexão, e acho que em todos os programas, é fazer com que faça sentido esse seu relacionamento mais profundo com Deus. Nós jovens, e você que não é jovem de idade, mas de espírito jovem, enfim, eu acho que a humanidade como um todo precisa se aprofundar na palavra e se aprofundar nesse relacionamento com Cristo. Mas o Cleiton falou que então até Hollywood, sim, Deus pode usar até um garfo, se Ele quiser, para falar dele para as outras pessoas. E aqui, às vezes, a gente quer assim, não, se eu for fazer tal coisa, precisa ter o nome Deus lá, precisa falar sobre o adventismo, precisa ter lá a guarda do sábado, precisa falar que tem que comer tal coisa, precisa falar que tem que... Não, a gente tá... Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa deveria ser apenas uma coisa, amor. Né? E esse é o grande objetivo. Desafiando os Gigantes, por exemplo, tem o lance do desafio e tal, mas sempre tem esse... Tudo, né? Toda a base do Evangelho é isso, né? É o amor. E né? tem aquela questão também, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Existem filmes bons, existem filmes ruins. Cabe a você ter base suficiente para poder discernir o que é bom e o que é ruim. E é interessante lembrar que essas ferramentas não são fim em si mesmo. É como você falou, elas só apontam para você conhecer a verdade de fato. E aí você vai pesquisar, você vai entender, e uma hora você vai encontrar direto na Bíblia. Assim como o teu amigo lá mencionou, aquela igreja tua, com certeza ele vai ficar curioso para pesquisar um pouco mais sobre a igreja, e uma hora ele vai chegar na Bíblia e... Eu até lembro, né, o Adventismo chegou no Brasil através de uma revista que veio num navio. Sim. E um cara pegou, um carteiro, não lembro a história direito, mas o cara pegou e através dessa revista a mensagem se espalhou. Né? Hoje em dia a gente não tem mais só a mídia impressa, hoje a tecnologia se desenvolveu, a gente tem um filme. A Igreja Adventista fez o ano passado um filme, né? Sim. Que para contar um pouco do que a gente acredita. Esse ano, o ano que vem vai lançar mais um filme também. Então são iniciativas através do filme. Talvez hoje você não precise entregar um folheto, mas você pode chamar um cara na sua casa para assistir um filme legal e o cara, poxa, legal essa mensagem. Daí é uma porta que se abriu para você, escancarou ali para você E é até legal você incentivar, a gente incentivar as pessoas. De repente alguém que está assistindo a gente aqui pensa, poxa, mas eu gosto tanto de história, eu gosto tanto de fazer fotografia, eu gosto tanto de escrever. Então... Cara, você pode pesquisar, você pode correr atrás e se especializar e estudar mais como é feito, porque com certeza todo mundo tem algum tipo de história que pode ser contada e que pode servir para levar outras pessoas a Jesus. A gente faz isso no dia a dia, quando conversa com amigos. Por que não filmar e espalhar isso para o resto do mundo? É super fácil. Divulgar isso, né? Muito bem. Final de mais um Conexão. Passa muito rápido, Bia. Passa muito rápido, ainda mais quando a conversa é entre amigos, o bate-papo é bom, o assunto é legal. E você aí de casa, como sempre, participa aqui, né? A nossa sala vai até a sua sala também, tá? Obrigada demais pelo seu carinho. Rômulo, valeu, até uma próxima. Obrigado. Cleiton, sucesso para você. Valeu. Shalom, né, que está escrito aí na sua camiseta. Salam aleikum. Salam aleikum, tá? Você não pode chegar com essa camiseta lá, né? Cleiton, obrigada, viu? Chapolin. Valeu, Bia. Valeu, viu? E até o próximo. Vamos aí fazer o filme do Conexão. Vamos falar ali com esses dois, que eles podem ajudar muito vamos a gente, preparar. né? Obrigada a você aí de casa pelo teu carinho, até a próxima.